Você sabia que a maioria das pessoas que começa a estudar teologia abandona os estudos em menos de um ano? Isso mesmo. E o motivo principal não é a falta de interesse, mas a falta de um plano de estudo bem estruturado. Muitas vezes as pessoas se perdem num enorme mar de conteúdo teológico. Não sabem por onde começar ou como manter a consistência. E isso, infelizmente, leva a pessoa a desanimar. Mas hoje você vai aprender como montar um plano de estudos teológicos passo a passo. Vamos ver como organizar os seus materiais, seu tempo e garantir um crescimento contínuo no conhecimento de Deus e sua palavra. Como nos exorta 2 Timóteo 2,15, que diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se você já tentou estudar teologia antes, mas se sentiu perdido, ou se você nunca soube por onde começar, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te ajudar a construir uma estratégia sólida para os seus estudos. E o melhor, de forma prática e aplicável à sua rotina. O primeiro e mais importante passo para qualquer estudo eficaz é definir claramente quais são os objetivos desse estudo. Talvez você venha se perguntar, mas por que isso é tão importante? Bom, sem um objetivo claro, é fácil se desviar do caminho e perder o foco. Muitas pessoas começam a estudar teologia sem ter em mente o que realmente esperam alcançar. Provérbios 21:5 dá um toque pra gente. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Assim, também é com os nossos estudos. Se queremos aprender de forma produtiva, precisamos planejar. Pergunte-se por que eu quero estudar teologia. O que você quer alcançar com esses estudos? Ou você quer se aprofundar no seu relacionamento com Deus, se preparar para o ministério, ser um pastor, um pregador, ensinar a Bíblia com mais precisão, ou só satisfazer a sua sede de conhecer mais da verdade do Senhor Jesus. Ter um objetivo claro vai te guiar na direção certa. Então escreve seus objetivos de uma forma clara. Se o seu objetivo é se aprofundar na doutrina da graça, por exemplo, você vai saber que precisa estudar tópicos como a depravação total, eleição incondicional e outros pilares da fé reformada. Eu quero que você se lembre de que 1 Coríntios 9:26 nos diz: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, corra com propósito e objetivo nos estudos. Agora, compartilhe nos comentários qual é o seu maior objetivo para estudar teologia. Vamos fixar esse conhecimento. O segundo passo, quando você já está com seus objetivos claros, agora a gente precisa falar sobre as fontes de estudo. A teologia é um campo enorme e sem as ferramentas certas, você vai se perder. A Bíblia, claro, deve ser sua principal fonte. Afinal, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Como diz 2 Timóteo 3:16-17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas estudar a Bíblia de forma sistemática e profunda exige a ajuda de livros auxiliares. Comece com teologias sistemáticas, porque elas organizam os ensinamentos bíblicos de forma didática. Um bom ponto de partida é a clássica Teologia Sistemática do Louis Berkhof. É a mãe das teologias sistemáticas, porque ela abrange todas as doutrinas cristãs fundamentais. Também é essencial você usar bons comentários bíblicos para entender o que está escrito na Escritura. Eles ajudam a entender o contexto histórico e cultural dos textos, como vimos como faziam os bereanos em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se eram de fato assim. Um bom comentário te ajuda a fazer o mesmo. Outro recurso
essencial são as confissões históricas de fé reformadas, como a Confissão de Fé de Westminster, ou os credos, como o Credo Apostólico, que nos conectam com a herança da Igreja ao longo dos séculos. E uma dica prática, use também ferramentas teológicas como os aplicativos bíblicos, o Logos, por exemplo, ou sermões online de teólogos confiáveis, sempre com discernimento. 1 João 4,1 nos alerta: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Deixa nos comentários qual é o livro ou fonte teológica que você pretende começar a estudar. Coloca aqui. Antes da gente seguir, eu quero falar sobre uma coisa fundamental. Qual é o real propósito da teologia? Algumas pessoas têm medo de que estudar teologia seja criar barreiras, limitar Deus ou elaborar regras que vão além, que fiquem acima da Bíblia. Mas, na verdade, a teologia não é nenhum conjunto de leis humanas. Ela é uma ferramenta essencial para a gente compreender melhor as Escrituras e aplicar as Escrituras corretamente na nossa vida. Sem uma teologia sólida, a gente corre o risco de cair em interpretações erradas, que podem nos afastar da verdade do Evangelho. Oséias 4:6, Deus é muito claro: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha só. Não estudar teologia pode nos levar a viver uma fé totalmente superficial, sem entendimento, ou até mesmo cair em heresias que distorcem totalmente a palavra de Deus. Infelizmente, no nosso tempo, muitos têm abraçado teologias totalmente distorcidas e contaminadas pelo liberalismo teológico, que dilui as verdades da Escritura. Isso é muito perigoso e pode desviar o coração dos cristãos da verdade, como Paulo nos alerta em Gálatas 1:6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Por isso, é fundamental que você busque uma formação teológica centrada na Bíblia, livre dessas contaminações. No Seminário Teológico Nascido de Novo, a gente oferece a formação completa em teologia, que vai equipar você para entender profundamente a palavra de Deus com fidelidade, a verdade das Escrituras. Essa formação vai te levar a conhecer a teologia que glorifica de verdade a Deus, que está enraizado na Bíblia. Se você quer começar ou se aprofundar nos seus estudos teológicos de forma séria, sem contaminações liberais, clica no link da descrição ou no QR Code da tela e vem conhecer nossa formação completa em teologia. Agora que seus objetivos estão definidos, você já escolheu suas fontes de estudo, é hora do próximo passo, organizar seu tempo. Muitos desistem de estudar teologia porque acham que precisam de horas e horas de estudo, mas a verdade é que com uma organização básica e adequada, é possível crescer no conhecimento de Deus de forma consistente e prática, mesmo com pouco tempo durante o dia. Efésios 5:15 e 16 nos chama a atenção a remir o tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, o tempo é precioso e precisamos utilizá-lo com sabedoria. Separe 30 minutos por dia para o estudo teológico. E isso já vai ser o suficiente para que ao longo das semanas e ao longo dos meses você vai acumular um grande conhecimento. O importante não é a quantidade de tempo, mas a consistência. Como diz o ditado, devagar se vai ao longe, é verdade. Um estudo diário e contínuo vai fazer toda a diferença na tua vida com Deus. Defina um horário específico na sua rotina, seja de manhã ou à noite.
Faz nesse momento um compromisso inegociável. Quando você faz disso um hábito, o estudo teológico se torna uma parte natural da sua vida, assim como orar ou ler a Bíblia. E uma dica extra, utilize o método Pomodoro, com blocos de 25 minutos de estudo intenso, seguidos por curtas pausas. Isso vai te ajudar a manter o foco. Agora me diz nos comentários, qual é o melhor horário para você estudar a palavra de Deus? Eu quero saber. Fala para mim. E aí, com o tempo organizado, é hora de dividir os temas. Esse é o próximo passo. Dividir os temas de estudo de maneira estratégica. A teologia é uma disciplina enorme e estudar tudo de uma vez pode ser, no mínimo, opressor. A Bíblia nos ensina em Isaías 28:10 como a gente deve aprender. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso nos mostra que o aprendizado deve ser organizado e gradual. Uma boa maneira de estruturar seu estudo é dividi-lo por temas ou doutrinas específicas. Comece pelo fundamento da fé, que é a doutrina de Deus, como nós começamos lá na formação completa. Estude quem Deus é, seus atributos e a Trindade. Depois passa para a Cristologia, a doutrina de Cristo, onde você vai aprender sobre a sua natureza, sobre a sua obra redentora, sua posição como mediador entre Deus e os homens. Depois está na hora de você avançar para a soteriologia, que é o estudo da salvação, e depois para a escatologia, que trata das últimas coisas e nos traz a esperança do futuro. Cada um desses temas é profundo e pode ser estudado durante semanas e até meses. Você pode, por exemplo, separar cada mês para estudar um tema. No primeiro mês, foca nos atributos de Deus. No segundo, se aprofunda na pessoa de Cristo e assim por diante. Essa abordagem vai permitir que você mergulhe em cada doutrina com mais profundidade, sem se sentir sobrecarregado. Compartilhe aqui nos comentários comigo. Qual doutrina você quer começar a estudar? Põe aí. Agora, antes da gente chegar no fim, eu tenho um presente especial para você. Um presente. Se você quer conhecer a fundo as doutrinas básicas do cristianismo, é fundamental que você entenda o papel do quê? Da Trindade econômica, ou seja, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agem de forma distinta na redenção e na história da salvação. Essa é a doutrina central da fé cristã, como nos ensina Jesus em João 14:26, ao falar sobre o papel do Espírito Santo. E por isso, a gente preparou um e-book exclusivo para você, explicando detalhadamente as funções das três pessoas da Trindade. Esse material é uma ferramenta indispensável para quem quer conhecer mais profundamente o nosso Deus triuno. Então não perca! Clica no link aqui na descrição e baixa agora o nosso e-book sobre a Trindade econômica. Esse é um conteúdo riquíssimo e o melhor de tudo, ele é gratuito. Não deixa de conferir. E aí está, pronto para começar a montar seu plano de estudos teológicos? Como a gente viu, com um pouco de organização e dedicação diária, é possível transformar seus estudos em algo poderoso e impactante para a sua vida espiritual. 2 Pedro 3,18 nos encoraja a crescer no conhecimento de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então não deixa para depois. Começa hoje mesmo a estruturar o seu tempo, escolher as suas fontes e definir os seus objetivos. Esse é o caminho para um conhecimento teológico profundo e uma fé inabalável. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que podem aprender com isso. E deixa seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante para mim. Eu quero saber como você está organizando seus estudos e quais temas mais te interessam. E claro, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e para continuar crescendo na sua jornada teológica. Que Deus abençoe muito sua vida, sua caminhada, seu ministério e até a próxima. Amo muito sua vida.